já cometi muitos erros, mas hoje eu tenho maturidade para lidar um pouco melhor com essa situação. Mas e saúde mental? Já ficou zoado nesse meio do caminho? Ah, já, sem dúvida. Mas eu faço terapia desde 2004. Então, assim, eu digo que a terapia salvou minha vida. E eu recomendo a terapia. Acho que a terapia devia ser uma política pública. Porque quando você tem as pessoas com saúde mental, elas têm saúde mental até para poder fazer essa observação de que tipo de política ela vai adotar, de que tipo de conceito que ela quer, porque ela tem um pouco mais de autoconhecimento para ela saber individualmente, assim, puta, tô afetado. Porque quando a gente tá afetado psicologicamente, cara, principalmente agora na pandemia, a gente vive muitas sensações de angústia, depressão, medo, ansiedade e um monte de questões emocionais que elas vão influenciar na sua produção. Se você vai conseguir produzir, se você vai conseguir trabalhar, se você vai conseguir criar, se você vai conseguir sair de casa, se você vai conseguir dar atenção pro seu filho. Então, assim, se a sua saúde mental não estiver boa ou não tiver um acompanhamento, se você não tiver essa consciência, então provavelmente vai acontecer muita coisa na sua história que poderia ser evitado se a gente tivesse esse conhecimento mais abrangente como política de saúde pública para chegar na população. Existe? Existe. Tem os CAPs, que são os centros de atendimentos, né, psicossociais que atendem a população mais pobre, para que não fique uma coisa parecendo que é só para quem tem muita grana. Mas poderia ser muito, muito melhor se tivesse serviço de saúde mental público e acessível para que todas as pessoas pudessem fazer o que eu fiz, por exemplo. Identificar que eu tinha um problema e tratar esse problema para que a minha saúde mental fosse cuidada para eu não fazer nenhuma besteira. E ainda assim eu fiz muitas besteiras, né? Então é um processo de você aprende e ir se autoconhecendo. E aí, por isso, então, é tão importante. Agora, também é necessária a quebra do tabu da terapia, né? Da questão do louco, né? Da coisa do, sabe? Isso aí é pra louco, isso não é pra mim, eu não preciso disso, né? Tem várias questões culturais a serem quebradas, né? Com relação a isso. Sem dúvida. Eu sou um militante da questão da saúde mental. Em 2018, a gente lançou uma música chamada Ilumina o Mundo, que é uma fala sobre a questão da prevenção ao suicídio. A gente se juntou com o Centro de Valorização da Vida e fizemos um clipe falando sobre isso e abordando esse assunto, que é um assunto extremamente delicado, que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Por isso que a gente procurou especialistas, né, para poder fazer até o videoclipe não gerar nenhum tipo de gatilho, nada que pudesse desencadear alguma coisa nas pessoas que têm alguma questão emocional importante. Né? Exatamente. E acho que dentro dessa perspectiva da saúde emocional, e eu estava falando da minha experiência, né, quando eu entrei em 2004, se não fosse a terapia, eu não estaria aqui. Eu com certeza não estaria aqui. Porque eu já passei por muitos problemas como todo mundo passa na vida, e talvez eu não tivesse encontrado ferramentas que me dessem a oportunidade de poder resolver problemas que a gente sempre fala na terapia, que são questões transitórias. Tudo é transitório. O que a gente está vivendo agora dentro da pandemia é extremamente angustiante e doloroso, mas é transitório. Mas a gente tem que estar internamente preparado para poder conseguir lidar com isso. Eu estou lidando com milhões de fantasmas da minha adolescência, da minha infância, que vieram desembocar agora na pandemia. A questão da grana, por exemplo, é uma questão que, meu irmão, ela é um trauma da minha vida. Eu tenho um trauma da minha vida que, quando a pandemia bateu na minha porta, eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Se eu não tivesse ferramenta para lidar com isso?